Na época que eu estava no ensino médio, a gente fazia muitas questões através de livros mesmo, né. E, assim, em geral, as aulas eram dessa maneira. O cara falava: "Ó, média mediana e moda, isso aqui, tarará", beleza, todo mundo entendia. Só que eu gosto de sempre mostrar aqueles casos a mais, que o Enem cobra inclusive, lembre que todas as aulas aqui o foco é 100% no Enem. Só que eu percebo muitas das vezes que isso acaba sendo negligenciado, talvez porque os professores acreditem que haja uma dificuldade de percepção dessas coisas. Eu não acho que elas sejam difíceis, acho apenas que não são feitos os comentários a respeito delas. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos aqui uma empresa que trabalha com tecnologia, onde temos as funções, as quantidades de funcionários e também o salário que cada um deles recebe, respectivamente, de acordo com a sua função. Então, temos 10 gestores no total, que recebem R$ 4.000, 11 técnicos de TI, que recebem 3.000 cada, e suporte temos 19 pessoas, que cada uma recebe 2.000, tá certo? Estou criando valores aqui fictícios. E ele pergunta a seguinte coisa: qual é a moda do salário dessa sequência? Aí o senhor se pergunta assim: "Ué, a moda do salário?" Pois é. Lembra o que é moda? Moda é o valor que mais aparece. Senhores, temos 10 gestores, 11 técnicos e 19 suportes. Se eu colocar isso em sequência, seriam assim: 10 repetições de 4.000, 11 repetições de 3.000 e 19 repetições de 2.000. Então a moda dessa situação corresponde ao salário de R$ 2.000. Eu coloquei numa tabela justamente para não ter que ficar escrevendo. Mas imagina que eu ficasse assim: 4, 4, 4, aí o cara escreve 10. Aí depois vem 3, 3, 3, 11. Depois 2, 2, 2, 2, 19. Aquela que se repetirá mais vezes será o número 19. Os senhores estão cientes disso, né? Agora, próximo passo. E se ele fala assim: "Eu quero agora a mediana dos salários"? O primeiro distrator que, sem a menor dúvida, vai ter na prova do Enem. Lembra que você pode colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente? Aí coloca 4.000, 3.000 e 2.000. Aí você fala: "O valor que está no meio é o 3.000, então ele é a mediana". Completamente equivocado, senhores, não é assim que você faz o cálculo. Porque o que você tem que observar é, são 40 funcionários no total. 10 mais 11, 21, 21 mais 19, 40. Eu tenho que descobrir quais são os funcionários que estão no meio. Afinal de contas, se eu tenho uma quantidade par de trabalhadores, é óbvio que ali ficarão, no caso, dois valores centrais. Destes 40 funcionários, vocês vão ver assim, ó, vou dividir o número por 2. Isso vai dar 20. Logo, os números centrais são o funcionário de número 20 e o funcionário de número 21. Como é que eu sei disso? Depois do funcionário 21, nós temos mais 10, mais 19 funcionários. Depois do funcionário 20, ou melhor, antes do funcionário 20, nós também temos 19 funcionários que o antecedem. Logo, a conclusão que eu vou chegar aqui é: os funcionários de número que estão no meio são os de número 20 e também os de número 21. Consequentemente, eu tenho que descobrir quanto ganha cada um deles e, em seguida, fazer o valor da minha sequência. Perfeito, pessoal? Então, vejam bem, vamos imaginar o funcionário de número 20, lembrando que uma ordem precisa ser estabelecida e a ordem que eu escolho a ser estabelecida nesse caso é a ordem crescente. Começaremos do menor para o maior. Muito bem. Primeiro, qual é o funcionário? Ó, não é o número 20 que eu quero saber? Os 19 que estavam lá atrás corresponderiam, no caso, ao suporte, onde cada um deles recebe 2.000. Então, tem 19 funcionários que recebem 2.000, que estão aqui atrás. O funcionário de número 20 teria que cargo? Teria o cargo de técnico. Logo, ele será um valor aqui de R$ 2.000. E o funcionário de número 21 terá que valor? Ele também vai acabar sendo um técnico. Logo, ele também receberá R$ 3.000. Se eu fizer 3.000 mais 3.000, isso será 6.000. E 6.000 dividido por 2 vai dar 3. Felipe, deu a mesma coisa que aquela conta anteriormente. É, mas foi por uma coincidência de valores. Se fossem valores menores ou mais próximos, não se configuraria dessa maneira. Tudo bem? Então, assim, vocês vejam que nesse caso eu tenho que analisar exatamente qual é a posição de cada um deles. Vamos fazer uma leve mudança? Imaginem que ao invés de aqui ser 11, os valores sejam esse, ó. Nós temos dois gestores, temos um total de técnicos de 8 técnicos e, em seguida, temos um suporte que conta com 10 funcionários e aí iremos manter aqui os valores, sendo 4.000, 3.000 e, em seguida, 2.000.
Pronto. Aí tem 20 funcionários no total, pega 20 e divide por 2. Quais são os funcionários que estão no meio? O funcionário de número 10, o 10º funcionário, e o 11º funcionário. Temos que descobrir quem é o 10º e quem é o 11º. A ordem você estabelece. Bom, aqui foi estabelecida uma ordem crescente. Vamos imaginar que seja agora numa ordem decrescente? Se é decrescente, começa do menor e vai começa do maior e vai para o menor, né. Pronto. Qual é o maior funcionário que eu tenho do ponto de vista de salário? O gestor. Então a sequência será, eu vou até colocar em letras: gestor e gestor. Acabou os 2 gestores, agora vem os técnicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º funcionário é um técnico. E depois do técnico, nós temos quem? O suporte, que aí os próximos 10 serão dados no suporte. Logo, o 10º funcionário corresponde a um funcionário técnico, cujo salário é 3.000, e o 11º funcionário corresponde a um funcionário de suporte, cujo salário é 2.000. Logo, o que a gente faz nesse caso? Soma e divide por 2. 3.000 mais 2.000 vai ficar 5.000. 5.000 por 2, R$ 2.500 acaba sendo a nossa mediana. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. Nesse caso acabou sendo a mesma, mas foi por uma coincidência de valores. Vejam que aqui já não foi. Então tem que imaginar, né, casos como esse. Mais um que é, inclusive, né, todos vocês em algum momento da vida já fizeram algum cálculo como esse sobre as notas bimestrais. Aqui nós temos os bimestres e aqui tem a nota, tá certo? Nesse caso, peso 1, logo média simples. A nota do primeiro bimestre foi 2, do segundo foi 7, do terceiro foi 8, e você se pergunta: quanto de nota eu preciso tirar no quarto bimestre, sabendo que a média da minha escola é 6? Existem muitas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer aquela que é a mais comum, que é a seguinte: o que é média? Soma todos os valores e divide pela quantidade. 2 mais 7 mais 8 mais x dividido por 4. Quanto é a média que eu preciso tirar? 6. 2 mais 4, 9. 9 mais 8, 17. Mais x dividido por 4. 6 vezes 4, 24. Igual a 17 mais x. Aí eu vos pergunto, qual é o número que somado com x, perdão, que somado com 17 resultará exatamente em 14? Esse número tem que ser 3 mais 4, cujo valor é 7. Portanto, se tirarmos 7 no quarto bimestre, você já será aprovado. E, Felipe, se a média do caso, ao invés de ser 7, fosse uma média 8, como é que isso seria feito da mesma maneira? Média é 2 mais 7 mais 4 mais 8 mais x, né? Dividido por 4. A média que precisa ser tirada é 8. Aqui também terá como resultado 17 mais x dividido por 4. 8 vezes 4, 32, igual a 17 mais x. Perfeito, senhores? Agora temos que fazer o seguinte questionamento: qual é o número que eu somo com 17 e resultado será 32? Aí como é que a gente faz esse cálculo de cabeça? Você imagina o seguinte: primeiro, para chegar em 20, precisa de quanto? De 3. E aí seria 3, depois 3 fica 20 mais 12, 15. 32 menos 7, resultado seria 15. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Em um resultado como esse, que esse aluno ele já está automaticamente reprovado. Isso, inclusive, já aconteceu algumas vezes comigo na minha experiência de escola. Lembra que eu falei que a média era 6? Aí a média do cara acabou sendo assim, ó. Primeiro bimestre, tirou 3. Segundo bimestre, tirou 2. Fez a recuperação. A recuperação em escolas particulares tende a substituir as duas notas. Então, digamos que você tirasse 5. Então, esse histórico, ele seria 5 e 5. Só que no histórico fica dizendo que isso foi atingido através de uma recuperação, tá certo? Agora, digamos que a sua nota foi 3 e 5 e você fez a recuperação bimestral e tirou 5. Ela não substitui a segunda nota, substitui apenas a primeira. Perfeito? Permanece sempre a maior. Mas enfim, suas notas foram 3, 5 e 2, e aí tem o quarto bimestre. Neste caso, você faz 3 mais 5, cujo resultado é 8. Aí 8 mais 2 terá como resultado 10. Senhores, quantos pontos você precisa no final das contas? Lembra que a média é 6? Se eu fizer 6 vezes 4, isso terá como resultado 24. E esse aluno em questão ele já adquiriu 10. 24 menos 10
14. Ele precisaria tirar 14 pontos no quarto bimestre para poder ser aprovado. Mas é possível, senhores, tirar 14 pontos em um bimestre, que vale 10? Não. Então ele já está automaticamente na recuperação. Tudo bem? São raros casos assim, mas vez ou outra acontece. Próximo, será uma linha como essa, mas ao invés de trabalharmos com o quesito da média aqui com peso 1, porque essa média você pode até dizer que ela é uma média ponderada de peso 1. É isso que é uma média simples. Mas agora vamos atribuir pesos diferentes de 1. Temos as notas aqui, e aqui teremos os pesos. Lembrem que pesos nada mais são do que graus de importância. E elas foram 4, 3, 5 e aqui x. O peso dessa nota é 1, o peso dessa é 1, o peso desta é 1 e essa daqui tem peso 7. Vamos calcular quanto ele precisa tirar aqui para passar, sabendo que a média dessa faculdade ela é feita de 6 pontos. Média igual a 4 vezes 1, 4, 3 vezes 1, 3, 5 vezes 1, 5, 7 vezes x, 7x. Dividido isso pela soma dos pesos, que na verdade os senhores sabem que isso terá como resultado 10. Coloca aqui 6, que é a média, 3 mais 4 mais 7, 4 mais 3, 7, mais 5, 12, fica 12 mais 7x, dividido por 10x, multiplica aqui, 60 igual a 12 mais 7x. 60 menos 12 igual a 7. Resultado, 48, 7x. X igual a 48 dividido por 7. Perfeito quanto a esse ponto, senhores? Isso aqui vai dar, vai dar quase 7. 48 dividido por 7 terá como resultado 6, 42, subtrai 6, 0, vírgula, aí 8, 8 vezes 7, 56, subtrai, isso será aproximadamente 6,8 pontos. Que aí poderia arredondar, né? Nesses casos, o próprio sistema arredonda para 7, por exemplo, dependendo do caso. Então vamos imaginar que a questão pergunte um número inteiro, e aí esse número teria que ser uma nota igual a 7. O curioso, senhores, é que vocês vejam que as notas anteriores são notas baixas, são notas ruins. Porém, mesmo assim, ele precisa tirar uma nota que não é tão alta para passar, porque o peso dela é muito grande. Então, devido ao peso dela ser muito grande, a sua atuação, o seu grau de importância também passa a ser muito grande. Perfeito? Vamos agora trabalhar os casos do Enem.